A Guerra dos Boxers foi um conflito ocorrido na China entre 1899 e 1900, onde o violento grupo nacionalista lutava contra a presença dos estrangeiros em seu território. Inconformados com a inapetência do poder imperial em conter a intervenção imperialista no país, um grupo de lutadores na China desenvolveu uma sociedade secreta, conhecida como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, para tentar lutar contra os imperialistas. O início do movimento, chamado de Levante dos Boxers, ocorreu em Shandong. Naquela época, a China apresentava muita pobreza e desemprego em suas regiões rurais, onde os países ocidentais e o Japão tinham grande controle sobre as políticas econômicas na China e um significativo controle territorial e comercial ao norte do país. A culpa pela situação dos chineses foi atribuída às importações ocidentais. Desta forma, apoiados pela imperatriz Cixi, os Boxers iniciaram ataques aos grupos de missionários evangélicos, militares franceses, legações diplomáticas e outras instituições estrangeiras. A princípio, a Guerra dos Boxers se resumia a pequenos atos de sabotagem contra os símbolos do poder ocidental, como as linhas de telégrafo ou estradas de ferro, por exemplo. Em pouco tempo, o Levante ficou mais agressivo e passou a assassinar missionários cristãos e convertidos, bem como cidadãos europeus, incluindo membros da diplomacia depredando suas casas e estabelecimentos. Como saldo de guerra, tivemos mais de 230 baixas entre os estrangeiros e milhares de chineses cristãos. Depois desses acontecimentos hostis de violência dos Boxers, as ações imperialistas tiveram que intervir. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França, Japão, Itália e Rússia cederam 20.000 soldados para tomar a cidade de Pequim para conter o movimento. A invasão dos estrangeiros ocorreu em maio de 1900, mas foi respondida logo em seguida com um novo ataque dos Boxers. Entre os meses de julho e agosto, as tropas estrangeiras lutaram contra os Boxers e os membros do exército imperial que apoiavam o Levante. Quando os chineses recuaram, as ações imperialistas fizeram exigências em troca da preservação dos territórios. Causas e consequências. Com a derrota chinesa na Guerra Sino-Japonesa, vários territórios como a Ilha Formosa e a Manchúria foram perdidos. Ademais, com o enfraquecimento do poder imperial chinês, a Coreia declarou a sua independência à China. Além disso, a exploração econômica realizada pelas potências ocidentais, as quais inundavam a China com produtos modernos e valores ocidentais, geravam revolta entre a população chinesa. Dentre as mais controversas situações estão a concessão de privilégios jurídicos e econômicos aos estrangeiros, como a extraterritorialidade que os isentava da lei chinesa. Além disso, motivos estruturais como a vulnerabilidades às catástrofes, pobreza generalizada, bem como a inabilidade do governo dos Qing em controlar a violência na região também motivaram a revolta. Com o fim da revolta, a China teve que aceitar as imposições das potências ocidentais, como a execução por mãos chinesas dos políticos e militares ligados aos Boxers, a proibição de qualquer atividade hostil aos estrangeiros, bem como a importação de armas, entregas de fortes militares e estradas de ferro para controle estrangeiro, além de uma pesada indenização a ser paga aos vitoriosos.